Eu queria que você abrisse o coração, Hebreus capítulo 12. Hebreus lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 12. Só a entrada só que eu dei esses dias a mensagem. Aqui eu peguei só um gancho. Hebreus capítulo 12. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu preparei Demas, preparei Acã, preparei os filhos de Israel, preparei Moisés e preparei Davi como testemunhas do que vamos falar. Que tem pessoas que estão se deixando levar pelo pecado. Meu irmão, o salário do pecado é a morte. Deus não poderá quebrar o galho de ninguém. Existe uma lista na Bíblia, duas listas. Uma está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E esse número de essas pessoas que estão ali, alincadas, elas não entrarão. Podem ser membros da igreja, não se assustem, pode ser o pregador da igreja, pode ser uma pessoa que ajuda muito a obra, ela não vai entrar. A segunda lista quase que repete os nomes, mas tem mais algumas coisas diferentes, que está lá em Apocalipse 21:8, e inclui todos os mentirosos. Então cuidado, o pecado separa o homem de Deus, leva o salário do pecado, é a morte. Separação eterna, a pessoa não vai ver. Mas tem coisa que não é pecado, é embaraço. E nós vamos ver que as pessoas estão embaraçadas também. Mas seja o embaraço ou pecado, tem solução. Quando você vai a Cristo. Ele disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Vamos ver aqui um pouquinho atrás, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas era o nome dele. Diz assim: Demas, porque Demas me desamparou, fazendo o quê? Amando o presente século. Basta para nós. O presente século, no nosso caso, meu irmãozinho, oferece muita coisa. A internet todo dia oferece pecado. Todos os dias a televisão oferece pecado, mas o mundo está oferecendo até toda hora. Não fica escandalizado, até a igreja você encontra. Então nós temos que tomar cuidado, é amor. Às vezes a pessoa ama, não, eu tinha que fechar esse negócio. Deus, não é para você fechar, mas se para fechar o negócio tem que fazer o que todo mundo faz. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Quer dizer, se eu amar o mundo, veja o que ele vai falar, vamos lá, voltar na Bíblia, lá na frente. 1 de João 2, 10. 2,15, desculpa, aí 2,10, não é 2,15. Meu esboço está certo. 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque não adianta, você não vai conseguir. Hoje o mundo, vamos dizer assim, a primícia do mundo, o que manda, o que comanda é levar vantagem em tudo. O importante é isso. Até, por favor, não estou dizendo que é isso. Até dizem que até o coronavírus, né, seria uma armadilha para isso, para dominar o mundo. Mas não vou mandar nessa teoria da conspiração, né? Mas dizem que os homens chegarão, mas dando ideia para o mundo. Nós temos que nos preparar, porque se foi isso, imagine uma guerra biológica mesmo, né? Aí todo mundo ficar trancado dentro de casa mesmo, com máscara dentro de casa e tudo. Mas tudo bem, o Senhor nos guarda. Mas o que eu quero passar para você, cuidado com o mundo. Nós não temos que fazer o que o mundo faz para sermos felizes, para sermos prósperos, para nos realizar. Nós temos que nos realizar na palavra. Se o que o mundo faz não está de acordo com a palavra, eu não quero saber. Se dá dinheiro, se dá prazer, eu não quero. Eu não estou de maneira alguma nos sentimentos do mundo. Então o amor que está no mundo não pode estar em mim. O amor deles lá é o amor ao dinheiro, é o amor ao prazer. Eu tenho que ter a palavra de Deus. Não que Deus seja contra você ter o dinheiro ou ter prazer, desde que não fira a palavra. Ele entrou no pecado. Vamos lá para Josué capítulo 7. Josué capítulo 7.
Josué, está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, 6º livro. Capítulo 7, nós conhecemos. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que é o anátema, pastor? Você, como alguns conhecem, é o que Deus condena. Quando eles entraram em Jericó, havia uma ordem expressa, que eles não deveriam tirar nada de Jericó, não deveriam ficar nada de Jericó. Mas um soldado chamado Acã, ele não aguentou quando ele viu uma capa babilônica. Vamos para o versículo 20. Olha o que diz o 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele não confessou, ele foi descoberto e não mostrou arrependimento, não. Nenhuma hora pediu perdão. Apenas falou: pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. A Babilônia na Bíblia é citada tanto no Antigo Testamento como no Novo, como inimigos. Mas no Novo Testamento dá um amplo sentido do mundo, o mundo todo. O Apocalipse fala grande Babilônia, caiu a grande Babilônia. E eles falam, alguns falam de Roma, outros falam, entenda bem, de Estados Unidos, outros falam, mas não vamos entrar também nessa teoria da conspiração, vamos ficar só com a Bíblia Sagrada. Então Babilônia simboliza o mundo para nós. Quando ele entrou, ele viu uma capa. Tem coisa que é realmente, vamos dizer, atraente no mundo, mas é proibida. E a proibida acabou, irmão. Não coloque nem os olhos naquilo. Paulo disse claramente: fugir da prostituição. Fernando tem uma canção de fuja, 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 fuja do pecado. Deus condena, fuja. Aquilo pode ser lucrativo, aquilo pode ser prazeroso, não está de acordo com a palavra, não fique. Mas ele viu, ele cobiçou, quer dizer, ele desejou aquilo que era condenado, aquilo que era proibido. Cuidado, para você não ficar desejando. Vai acabar, o desejo pode se tornar uma realidade. Aconteceu. Quando vi entre os uma boa capa babilônica e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomeis. Durante anos eu falo aqui o Salmo 42, 7. O que diz lá? Diz assim: um abismo chama um outro abismo. Verdade. Já que eu estou levando uma capa babilônica, vou aproveitar, levar um pouco de ouro e de prata. E assim a pessoa começa: já que eu adulterei, eu vou roubar também. Já que eu roubei, eu vou adulterar também. Um exemplo, né? Não, meu irmão, cuidado, pare. E cobiceis e tomeis, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. E ele perdeu a vida. Por que ele perdeu a vida? Porque ele não se julgou. Ele não se arrependeu, não mostrou arrependimento. Ele deveria de mostrar. Ele não clamou pela misericórdia de Deus, ele não orou pela misericórdia do Senhor. Ele estava no juízo. Mas isso aí é só símbolo, pessoal, da eternidade, que lá nem dá adianta pedir misericórdia. Ué, não? Não. Misericórdia é aqui. Eu tenho repetido para o nosso povo: Deus espera por mim, espera por você, espera por todos os homens. Até quando? Até o dia da nossa morte. Depois da morte vem o juízo. Mas como ninguém sabe o dia da morte, né? Ninguém sabe. A pessoa vê surpreendida. Eu estava conversando com uma senhora hoje que não pensava que o marido dela morreria, era um homem forte, morreu. Tem gente que às vezes não tem nem doença pré-existente e vai embora. Verdade, foi embora. Vai embora e ninguém sabe. Então, o que você tem que fazer? Não viver em pecado. Todos os dias examine-se, pois o homem é assim mesmo. Todo dia se examinar: Deus, eu não quero, eu quero estar na tua presença. Esse homem perdeu a vida, a pessoa vai perder a eternidade. Por quê? Porque ele viu Josué perdendo a batalha, Josué foi derrotado, ele viu Josué chorando diante de Deus: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que o Senhor nos fez passar o jornal? Às vezes a pessoa vê a família passando uma aflição. Às vezes vê a igreja passando aflição. Ele é o culpado, ele é o Acã. E ele não se julga, ele não se apresenta, ele espera ser descoberto. Ele só vai ser descoberto aqui, é pré-figura, repito, do juízo final. É uma pré-figuração do que vai acontecer. Tem gente que só vai ser descoberto no dia do juízo. Verdadeiramente, diante de Deus não tem nada oculto. Deus já sabia, Deus esperou por ele até o dia da morte. E ele não se julgou. Ele perdeu a vida. Mas como eu falei, tem coisa que é pecado e tem coisa que não é pecado. Números, é um pouco atrás, capítulo 13. Números 13, tudo mensagem bem conhecida. Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ressalto isso aqui, presta atenção, Deus falando, espia, vocês só vão espiar a terra que eu, Deus, está dizendo, hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Meu irmão, está acontecendo hoje. Deus manda fazer de um jeito, você não faz, você não entende. Ele diz claramente, o que você determinar no meu nome, eu farei. Aí eu oro, pastor, não acontece nada. Então você determinou, deixa Deus fazer a hora. Alguém pergunta, o que é isso aí? Não, já está amaldiçoado. Eu já orei, Deus está agindo. Mas eu não sei, eu estou orando, mas não funciona, não está. Nós não sabemos tomar posse. Ele disse, a terra que eu, Deus, hei de dar. Eles não olharam isso. Olha o que aconteceu, 25. Depois voltaram de espiar a terra 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Estou lendo assim rápido, porque eu já tenho lido isso aqui bastante. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse, subamos animosamente, e possuamos-la em terra, em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que ele está dizendo? Pessoal, me escutem, por favor, me escutem. Vocês ouviram eles agora me escutem. A terra é boa, sim, mas Deus é conosco. Lá tem os moradores, tem os gigantes, tem os homens de guerra, mas Deus está conosco, somos nós. O caso é sério, é um câncer mesmo, é um câncer agressivo, é um câncer inteiramente no estágio avançado, mas ele é Deus. Mas você já agarrou a toalha. Sim, o Covid que entrou, atingiu o pulmão da pessoa, o sistema imunológico, está uma infecção séria, as taxas estão altas demais, né? Você vê lá, os glóbulos brancos, todo lá, não tem mais jeito. Mas espera aí, esquecemos que Ele é Deus. Com eles estavam esquecendo que Deus tinha dito para eles, espiem a terra de Canaã, que eu a darei aos filhos de Israel. O que você determinar em meu nome, pedir, exigir, falar, como você agir em meu nome, eu o farei. É Ele quem faz a obra. Mas nós ficamos andando, esquecendo que nós andamos segundo aos Coríntios 5,7, nós andamos por fé e não por vista. O que eu vi, gigantes, meu Deus, mas espera aí, Deus falou que vai me dar essa terra. Ô gigante, você perdeu essa terra, ela é minha. Verdade. Você perdeu o meu corpo, você está amaldiçoado o vírus, está amaldiçoada a doença. Por quê? Porque eu determino em nome de Jesus o seu fim agora. Meu corpo é e Deus que vai fazer. Mas nós não andamos, não conseguimos andar por fé, como eles não conseguiram e se assustaram. Aí a Bíblia Sagrada diz para nós aqui, continuando, porém os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Eu não li no outro culto, estou lendo agora, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual nos enviaste a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. E eles esqueceram de tudo, esqueceram o quê? Tudo bem que são gigantes, tudo bem que o caso é agressivo, tudo bem que essa doença é terrível, mas Ele é Deus. Ele mandou, você determina e eu faço, você se espiem e eu dou. E nós esquecemos. Eles esqueceram e perderam. É aqui que vem o embaraço. O que é o embaraço, pastor Jaime? Os filhos de Israel entraram ou não entraram na terra prometida? Entraram. Não essa geração, mas entraram. Os seus descendentes entraram. Eles atrasaram. O embaraço pode fazer você não perder a vida eterna, mas pode atrapalhar. O medo, o receio. Rapaz, por que você está... Talvez teve receio. Claro, você não tem que arriscar se Deus não está mandando, é quando Deus manda. Vamos falar assim do mundo empresarial.
Deus mandou, se não mandou, tudo bem, entende? Eu lembro que quando começaram, isso no final dos anos 80, no começo dos anos 90, começou uma febre de fast food, não, era comida aquilo, lembra disso? Então muita gente montou restaurante, e quase não tinha comida aquilo antigamente, era tudo à la carte. Quem é da minha idade sabe disso, não tinha comida aquilo, é coisa, não é tão antiga. E o pessoal começou a montar muitos restaurantes, muitos faliram, não é a direção. Outra era a pizzaria. Uma irmã que está, até o marido dela foi para os Estados Unidos, e lá ele montou pizzaria também. E ela tinha que ir na Zona Leste, falou, pastor Jaime, mas tem tanta pizzaria, na avenida que eu tenho a minha, já tem tanta pizzaria, e o pessoal fala uma concorrência que não dá nem para fazer. O pessoal botava, como dizer, a pizza de R$15, a família, R$10, põe uma fatia de mussarela lá e pronto, pessoal. Não pode, o pessoal quer comer uma pizza, não é? Mas aquela pizza já é caprichada e tal, ele não tem condições de concorrer. Por favor, não estou metendo na vida dos outros, não. Só estou dizendo que, às vezes, entenda bem, o medo, se Deus mandar, você mesmo que tenha 30 concorrentes, Deus mandou, você faz. Quer dizer, Deus deu aquela direção. Se não deu, não vá. Mas qual é a nossa mensagem? O pecado e o embaraço. E nesse caso é um embaraço. O medo atrapalha. O embaraço atrapalha, ele está falando por si próprio. E a pessoa fica parada, não vai à frente, não vai. Tem gente que tem medo de casar, irmão. E os anos vão passando. E você vai ficar para titi, para vovô, para vovó não vai, porque para ser vovô tem que ser mãe, tem que ser pai. Né? O tempo está. Mas por quê? Porque o pai teve um problema no casamento, a mãe teve, mas cada caso é diferente do outro, tem medo. E o medo para. O outro tem medo até de prosperar. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou, não é ousado. Às vezes a pessoa é ousada. Você vê a história de um empresário brasileiro que ele tomou um não num local que ele foi, pediu emprego a um amigo, o amigo disse que não. Ele disse que foi bom para ele. Às vezes um não é bom para a gente. Que aí um não desperta. E ele despertou que ele comprou canetas, comprou pente, aquele negócio, foi vender na rua, vender de porta e baixo, se crescer, se tornou um empresário. E se ele aceita aquele emprego, se o amigo tivesse, tá bom, claro, você é amigo, eu não vou deixar você sem emprego. Dava ele, vamos dizer, no dia de hoje, dava lá o salário para ele, R$1.200, entendeu? R$1.100, salário mínimo, e dava mais o ticket de refeição, e ele ia ficar feliz, o fulano é meu amigo. Não, o não do amigo foi excelente para ele. Às vezes o não é bom. Que aí desperta, acorda e você pode ir na ousadia. A mesma coisa na cura divina. Não, pastor Jaime, mas aqui a família, ali tem... Meio que tem a macumba, irmão. Não tem, mas porque eu sou contigo. Eu vou orar pelo meu marido, está com câncer. Eu vou orar pela minha esposa. Eu vou amaldiçoar essa doença. Jesus disse que eu determinar, ele fará. Então vimos que o embaraço atrapalhou mais. Mas vai atrapalhar mais ainda. Capítulo 20, versículo 2. E não havia água para a congregação, Números 20, versículo 2. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, se tivéssemos esperado, quando esperaram nossos irmãos perante o Senhor. E por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer esse lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram, de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Vá a Deus. Você está sendo, vá a Deus. Ele foi, Deus deu a direção. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás água a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Você sabe que o Moisés, ele foi considerado o homem mais manso. Mas aqui o Moisés mostra o quê? Ira, descontrole emocional. Não esqueça, pecado e embaraço. Aqui é embaraço. O sentimento, quer dizer, a reação, o descontrole emocional, entenda, a irritabilidade que domina às vezes uma pessoa, faz ela perder algo. Sabe o que aconteceu com Moisés, pessoal? Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não perdeu a salvação, por favor, porque
porque ele esperava a salvação. Tanto que no chamado Monte da Transfiguração, quando Jesus estava com 3 dos seus discípulos, João, Pedro e Tiago, a Bíblia diz que apareceu a glória do Senhor. Quem estava lá? Moisés e Elias. Eu gosto dos teólogos quando falam, né, dessa coisa, os chamados intérpretes, hermeneutas, e eles dizem que aquilo ali representa o reino futuro. Elias, a Bíblia fala taxativamente que ele foi o quê? Arrebatado. E que Moisés morreu. Moisés morreu. Moisés morreu, isso é importante, Moisés morreu. Moisés foi uma coisa bonita, pessoal, que o Moisés tinha 120 anos e o bicho estava forte. Mas Deus tinha cumprido o que tinha falado, você não vai entrar. E a Bíblia diz que ele subiu no monte, o missionário acho que brinca, que Deus fez ele cansar para tirar o espírito dele lá, senão o bicho estava muito forte. E ninguém sabe nem onde Moisés foi enterrado, porque o próprio Deus fez isso, mas a Bíblia diz taxativa que ele morreu. Mas o que eu quero falar? Que ele não perdeu a salvação, mas perdeu a terra prometida. Perdeu o que? O que Deus tinha para ele. Quantas pessoas perderam? Não fique zangado. Às vezes um grande amor. Não, porque não era plano de Deus, às vezes era, irmão. Mas a sua irritação, o seu ciúme, o seu descontrole emocional fez você perder uma bênção. Não perde a salvação, entenda. Se arrepender, a glória da última casa será maior, Deus vai te dar. Mas tem gente que perdeu. Perdeu o emprego, perdeu uma amizade, por causa do controle, da irritabilidade, entenda bem, a pessoa acaba perdendo, como Moisés perdeu a terra prometida. A água saiu, pastor? Saiu, diz assim, e levantou Moisés a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas e bebeu a congregação os seus animais. Quando você está tomado pela ira, você não ouve a voz de Deus, você esquece a voz. A Bíblia diz que veio um fogo, Deus não estava. Veio um vento forte, não estava. Veio um silêncio, Deus estava ali. Quer dizer, enquanto o seu coração não se aquietar, você não consegue ouvir a voz de Deus. Ou que se você já ouviu, você acaba esquecendo. Moisés, você vai reunir a congregação e você vai falar a rocha. Ele feriu lá atrás, agora não era a mesma direção. Ele tinha que falar, mas ele estava tomado pela ira, tomado por um sentimento. Ele estava no embaraço e ele perdeu. Irmão, tem gente perdendo. Deus fala para ele. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. E se você ler Deuteronômio, continuar o livro a seguir, você verá que o Moisés pediu para Deus, deixa entrar. Deus deu uma dura nele, Moisés, não fala mais comigo sobre isso, que eu já falei que você não vai. E não foi. Então o que nós vimos agora? Foi pecado ou embaraço? Embaraço. Tem coisa que não vai fazer, não vai deixar você perder a salvação, mas pode embaraçar você, pode atrapalhar você, pode atrasar o plano de Deus, ou pode você perder o que Deus tinha para você. Verdade. Para você perder o que Deus tinha para você. Dr. T.L. Osborne, um grande pregador, principalmente do século passado, mas morreu, entenda bem, nesse século já. E ele fez, entenda bem, quando ele morreu em 2003, eu fui até numa cerimônia que fizeram para ele. E o Dr. T.L. Osborne escreveu um livro chamado Impacto. Alguém chegou a ler esse livro? Muito bom. Lê um livro, outro, né? E ele fala sobre isso, que o diabo faz de tudo. Quando ele não pode destruir uma pessoa, ele tenta segurar a pessoa. Ele tenta o quê? Amarrar a pessoa, embaraçar a pessoa. Como é que ele embaraça? Com os negócios desse mundo, entenda? Traz coisas para atrair, faz a pessoa, ele sabe que não vai fazer a pessoa pecar. Pode trazer o dinheiro que for, você pode estar duro, você não mexe. Pode trazer a bonitona, o bonitão, você é marido de uma só mulher, você é mulher de um homem, só até nos pensamentos, não adianta que você é fiel. Antes de ser fiel ao marido, a senhora é fiel a Deus. Antes do senhor ser fiel à esposa, o senhor é fiel a Deus. Então o senhor não faz, precisa mesmo pela fidelidade a Deus. Você não peca. Mas ele vai procurar. Lembra do que disse o Pedro? Sede sóbrios, vigilante, o diabo vosso adversário anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa parar, que senão daqui a pouco eu vou lá embaixo, né? Então, entenda o que ele vai buscar, uma brecha. Ele sabe que você não se prostitui, ele sabe que não adianta trazer desonestidade para você, mas ele sabe que você se irrita, você é meio pavio curto. Eu tenho que ser sincero, quantas vezes eu tenho que orar para vencer a mim mesmo, quantas vezes você talvez já me viu. Entende? Nós temos que vencer essa parte que talvez está impedindo você de ter as coisas de Deus. É o pecado, o embaraço. Agora nós vamos para um caso muito sério, mas está na Bíblia, eu não posso deixar de ler. 2 Samuel, capítulo 11. Uma história triste, mas que está aqui. 2 Samuel, capítulo 11.
a história de Davi, Batseba e Urias. Segundo Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Reparem que era tempo de guerra, que os reis saem à guerra. Tem hora, tem tempo que a guerra é nossa mesmo, não temos que pedir ninguém para orar. Missionário no curso fé, ele fala de Isaías 43, 26. Ele diz assim, olha o que ele diz assim, olha, assim, ele procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Você tem que entrar com Deus. Tem batalha que você nem tem que pedir a Deus, você tem que entrar com Deus, mas tem que entrar. Tem oração que é personalíssima. O que é personalíssima? Ninguém pode te representar diante de Deus, é você que tem que orar. E ele então, a guerra era dele. Joabe, vem cá meu general, meu amigo, companheiro, guerreia essa guerra por mim. Vai lá, cerca Rabá, destrói lá os amonitas, acaba com eles, e você, rei, eu vou ficar aqui em Jerusalém. E diz assim, e Davi, porém, ficou em Jerusalém. Sabe o que quer dizer Jerusalém? Casa de paz. Tem gente que quer ver, não quer ir para a guerra é sua mesmo. Tem que lutar. Não adianta, tem coisa que não adianta você pedir para alguém fazer, é você que tem que orar, é você que tem que batalhar. E Davi não entendeu isso. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava lavando. Atenção, e era a mulher muito formosa à vista. À vista, nós olhamos. O diabo cega. Faz o feio ser bonito diante dos seus olhos. Verdade, faz a feia ser bonita diante dos seus olhos. Davi viu a mulher mais bonita da vida dele. Davi desejou o que era errado. Diz, enviando Davi, perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã? Até aí tudo bem. Naquela época o rei poderia ter outras mulheres. Hoje não, tá? Hoje é marido de uma só, mulher de um só, até nos pensamentos. Mas aí podia. Até aí estava tudo bem, mas o rapaz completou e disse, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Quando falou isso, Davi dizia que Deus abençoe esse casal. Mas não. Quando Davi mandou chamar a senhora, teve um relacionamento com ela, a mulher engravidou, ela ficou apavorada, vão descobrir, que vergonha, o marido dela não está aqui, vão ver que foi tempo de guerra, que ele não estava aqui, mandem chamar venha rápido, o Urias. O Urias chegou e falou, não, mas como está a batalha, rapaz? A batalha está assim, o Joabe é um bom general, vamos vencer, pode ter certeza que a batalha vai ser nossa. Então amanhã você volta para o canto da batalha, agora hoje à noite vá para casa, descanse com a sua esposa, se alegre com ela. O que o Davi queria? Claro, ele indo lá, depois, assim, ela está grávida, foi aquela noite que ele passou lá, depois você volta para o canto da batalha, mas o homem era tão fiel que não foi. E ele falou para ele, como eu poderia ir, tendo, entenda bem, o meu general na batalha e os meus colegas soldados na batalha. Ele dormiu na porta da casa do rei. Ô rei, o homem está aí fora. Chamaram o homem. Mas é muito triste. Ele embriagou o homem. Vai para casa, ele não foi. Até então que ele mandou botar o homem na frente da batalha e o homem morreu. Davi cometeu exatamente isso. Mas esse homem encontrou misericórdia. Por quê? Porque ele lembrou da misericórdia. Quando foi notificado, ele não brigou, não discutiu. Veja o que ele falou no Salmo 32, primeiro. Versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu moço tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Não é só o pecado não, maldade aqui, pessoal, é o dolo. O que é dolo? É a intenção. Ele teve a intenção. Ele não disse, a mulher que me tentou, a mulher foi sem vergonha, mas eu sou homem, ela ficou lá daquele jeito, mexeu comigo. Não dê desculpa para o pecado não tem desculpa, não faça, eu cobicei, como o Acã. Não, ele se abriu e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No 51 nós conhecemos, foi mais profundo, o que ele falou, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas. Ele sabia que tinha, mas ele sabia da multidão das misericórdias. Meu irmão, Deus continua o mesmo.
Repito, Deus espera, Deus teme. Pastor, já o que eu fiz, nunca, repito que eu sempre machuco alguém, posso machucar, a família da vítima nunca vai te perdoar, mas Deus te perdoa. Meu irmão, Davi vai falar uma coisa que é para mim, para você, para todo mundo: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Atenção, igreja, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço, irmão, eu conheço. Se você perguntar para mim, você adulterou um dia? Você matou alguém um dia? Eu sei, você sabe também. Não adianta esconder. Porque vamos que foi um crime que prescreveu, foi em 78, 42 anos atrás. Talvez a justiça não vai mais colocar a mão em você, não vai te prender mais. Mas Deus sabe se você matou alguém. Não estou dizendo que alguém me matou aqui, não, só estou dizendo. Irmão, você tem que se arrepender. Isso vai aparecer no dia do juízo. Não foi descoberto pelos homens. Pode ter certeza. O que não foi descoberto aí dessas autoridades, estou citando o nome de ninguém, por favor, mas vai aparecer. O que não apareceu na Lava Jato, não sei lá o que mais, entende? Vai aparecer no dia do juízo. Tem gente que nunca foi descoberta, talvez fez até pior dos que foram descobertos. Talvez tenha um gente que está até falando, apontando o dedo e fez pior do que os, mas não foi descoberto, foi muito bem feito, mas diante de Deus. Eu conheço, entenda as minhas, nós conhecemos. Davi sabia que não tinha como fazer. Aí no 10 é muito profundo. No 9, esconde a tua face os meus pecados. Vamos lá, quero ler com você. E apaga o quê? Todas as minhas iniquidades. O nosso missionário R.R. Soares tem orado com o povo e tem feito uma coisa que tem me chamado a atenção. Na hora da oração, de uma reconciliação com Deus, amigo, peça perdão a Deus de onde você errou. Diga para Deus: Deus, me perdoa desde o dia que eu nasci. Verdade. Chega você está na presença de Deus, se Ele perdoa todos os pecados, peça a Deus até que... Esse Davi, sabe o que ele falou no Salmo 19? Eu já volto aqui rápido. É rapidinho, já está terminando já. 19:12. Ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Tem coisa que está oculta, mas Deus sabe. Então Deus, até que eu não estou vendo aqui. É aquilo que eu expliquei. Você deve, vamos dizer que eu tenha recebido uma herança, tocou uma grana violenta, não estou não, hein? Mas só um exemplo. Aí você chega para mim e diz assim, eu chego e disse: amigo, você está devendo para alguém? Estou devendo na padaria ali de R$230. Então vamos lá pagar. Mas você quer mesmo me ajudar? Quero. Eu também estou devendo para o açougue, 150. Então, você fala tudo logo. Né? Já que você quer pagar, paga a mesma coisa, ele apaga. Então diga a Deus, até olha como o Davi foi no 51:9. Ele disse assim: apaga todas as minhas... Deus, eu quero sair daqui santo, eu quero sair daqui limpo, até o que eu não estou lembrando, o Senhor me perdoa, porque Deus me conhece você, desde o ventre da nossa mãe. Jeremias 1:5. Salmo 139, Salmo de Davi, diz que nós éramos uma massa informe, ele já nos conhecia, irmão. Conhece tudo, ele quer dizer, dar o perdão. Ele está dizendo: aproveita, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu... Você já ouviu bastante, a Bíblia diz, Novo Testamento: buscai primeiro o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, quer dizer, nós temos que buscar primeiro o reino. Davi não queria o reino dele, primeiro é o reino de Deus. Depois Deus deu para ele o reino de Israel. Tanto que ele se tornou o maior rei de Israel, que até hoje é lembrado, até na bandeira de Israel, entenda, você vê lá a estrela de Davi. Meu irmão, é profundo. Deus é misericordioso, mas quando você busca Deus, eu não quero perder a salvação. E olha que mensagem no 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você tem que saber se é a alegria da salvação. Já preguei isso muitas vezes, mas veio novo hoje. O que é alegria? Quando você ouve falar da morte, meu Deus, misericórdia. Que é isso? Ô Jesus, no meu caso, eu estou falando, não vou nem falar, se eu falar vou fazer 62 anos este ano. Jesus, eu tenho um neto de 2 anos, gostaria de vê-lo criar. Gostaria de ver meu neto formado, casado, vem outros netos. Eu gostaria. Mas Jesus, se eu fosse, eu sei que eu estaria incomparavelmente melhor. É a alegria da salvação. Agora você esquece da eternidade. Não, está amarrado, eu tenho que... Não é você que é um garoto, que nem pensa. Você pode ter 100 anos, não peça a morte para Deus, que Deus não deve. Ah, pastor, ele está sofrendo muito, eu vou pedir a morte. Nunca peça a morte. Deus dá vida, entenda? Deus sabe de tudo. Não peça, mas tem gente que vai cedo às vezes. Mas se ele tem alegria, a pessoa não fica. Como eu falei de um enterro, que o pastor faleceu,
E a esposa chorava. Por que, Deus? Por que isso foi acontecer, Deus? O outro pregador chegou e falou: irmã, faz favor, vem aqui no canto. O irmão só está chorando por causa dele ou por causa da senhora? Ela parou, olhou para ele. Ela pensou. Por mim. Pensei que por ele não, porque ele está com Cristo. Não, ele não era de Jesus? Era. Então, estar com Cristo é incomparavelmente... você está orando pela senhora, você vai ter a saudade do marido, o homem que a senhora amava, o pai dos seus filhos, o avô dos seus netos, tudo bem, eu compreendo isso, a saudade, mas só chorar, desesperar, mostrando desespero que você está mostrando diante dos outros, nós temos a alegria da salvação. Meu irmãozinho, nós precisamos disso. Torne a dar-me a alegria da salvação e sustente-me com um espírito voluntário, disposto a obedecer. Então, voltando a Hebreus e terminando, Hebreus 12. Meu amado, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Traz o pecado e traz o embaraço também. Cria o medo e você fica parado. Entenda bem, atrasa o plano de Deus. Verdade. Entenda, faz você viver irado e você acaba perdendo o que Deus tinha para você. Como Moisés perdeu a terra prometida. Só perde um grande amor. Mas por favor, não fique também chorando sobre leite derramado não, porque a glória da última casa será maior. Se você se arrependeu, Deus te faz muito mais feliz até com o marido, com a esposa. Não fica chorando. Pior coisa, já pensou o marido de repente encontra a esposa olhando assim para uma foto do antigo namorado?